Só há um tipo de gente que pensa mais em dinheiro do que os ricos, os pobres. Quem diz é Oscar Wilde, que nem era rico ou pobre, era um provocador. Já o meu convidado ensina os pobres a investir e, quem sabe, a se livrar da preocupação com o dinheiro. Os vídeos do Murilo Duarte já foram vistos mais de 8 milhões de vezes e ele é mais famoso pelo nome do canal dele. Seja bem-vindo, Favelado Investidor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você concorda aí com o Oscar Wilde que pobre só pensa em dinheiro? Simplesmente por não ter, boa condição financeira, acho que tem essa reflexão muito grande de um dia poder ter esse dinheiro para comprar, para realizar seus sonhos. Então o dinheiro é importante. A gente vê favelado investidor e eu creio que todo mundo pensa, mas espera aí. Como isso é possível? Investidor não é coisa de rico? Exatamente. Né? Não é? Não é. Não é. Porque assim, quando eu comecei... Não é só. Não só para quem tem muito dinheiro. Porque quando eu comecei a estudar sobre investimentos, lá em 2015 eu descobri que com R$30 eu poderia fazer meu primeiro investimento. Com R$10 depois eu descobri que eu poderia investir na Bolsa de Valores. E aí eu falei, não precisa ser rico para começar a investir. Por onde que uma pessoa pobre deve começar para investir? Olha, eu acho que antes de começar a investir, a pessoa tem que ter a educação financeira. A educação financeira é diferente de investimento. Educação financeira é a pessoa saber lidar com o dinheiro dela, com o salário dela. Então, saber com o que está gastando, se aquela dívida, os juros é abusivo, como renegociar essa dívida. Isso tudo para que no final do mês, pelo menos, ela tenha uma quantia sobrando. E aí uma parte disso ela vai e destina para os investimentos. Mas ela tem dinheiro para sobrar no fim do mês? Depende, eu não gosto de generalizar. Quanto que é um valor que já dá para começar, por exemplo? R$30. R$30? R$30. E onde que ela vai botar esse dinheiro? Aí pode começar, por exemplo, no Tesouro Direto. Tesouro Direto, o que é isso? É um investimento que é o mais seguro do Brasil, é mais seguro que a poupança, rende mais do que a poupança e na prática você está emprestando dinheiro para o governo federal e aí depois ele te devolve com juros. Ele te devolve? Devolve. Porque... Se um dia não devolver, já lascou tudo. Porque já acabou, já né? era. Mas é que é garantido pelo Estado, explica isso. Isso, exatamente. É garantido pelo Tesouro Nacional, que é um órgão competente do governo federal. A fim de pegar esse dinheiro, quando o governo pega esse dinheiro emprestado, ele vai destinar para áreas, em teorias, essenciais. Então, educação, saúde, infraestrutura. E aí depois ele te devolve isso acrescido de uns juros aí pro investidor, né? Salve, salve família, Favelado Investidor aqui na Voz. Bom, retornando aqui o nosso quadro Finanças na Laje. Gerente de banco é bom conselheiro financeiro? Ou ele só quer bater meta e dar dinheiro pro banqueiro? Pro banco. Olha, a maioria que eu tive acesso e experiência não tem conhecimento sobre investimentos. Não a maioria. Ou só tem assim um viés propriamente de bater uma meta, porque eu lembro muito quando eu fui num bancão, isso era 2013, 2014. E aí eu estava procurando maneira de investir meu dinheiro. Eu tinha lá R$50. E aí foi me indicado um consórcio. E aí eu descobri que, anos depois, que isso não era investimento. Cilada. Entendeu? Então, eu acho que o conhecimento, ele liberta muito a pessoa de cair nessas ciladas aí do mercado financeiro. Você está fazendo uma crítica importante aí para os bancões, como você Sempre falou. Fiz. Sempre fiz. Se tiver um banqueiro nos vendo agora, que conselho que você dá para ele dessa era que a gente vive de transparência, de aceleração digital? O que ele deveria estar se preocupando? Olha, eu acho que em oferecer os melhores produtos para o seu cliente. Com as duas pontas ali começam a ter uma prosperidade, vamos dizer, o banco como um todo, como sempre já teve, e ali o cliente ele consegue realizar os sonhos dele. Então, às vezes, fazer um financiamento com uma taxa mais adequada ali no bolso do cliente, Então, e a parte de investimento também para multiplicar essa grana. Uma frase que te faz arrepiar. O dinheiro está na conta. E como é que anda esse equilíbrio aí de lucros de bancos e rentabilidade para o cliente? Olha, eu digo que o banco ele não sai perdendo, porque assim, quando a gente olha a operação principal de um banco, é emprestar dinheiro, é o crédito.
né? E a partir do momento que ele também dá boas opções de investimento, uma coisa não exclui a outra, tá? Tanto que quando eu falo assim, vem um seguidor e fala, eu quero pegar um dinheiro emprestado no banco. Eu não sou contra você pegar um empréstimo ou financiar uma casa. Eu acho que desde que aquela parcela caiba no seu bolso, você sabe quanto de juros você está pagando, né, para não entrar numa bola de neve aí de dívida. E isso tem que ficar muito claro, né? Demais. Geralmente não fica. Aí que está o grande problema do gerente do banco. Vai dando corda, né? Vai dando corda, porque geralmente o que alguns bancos fazem, né? Fala assim, essa parcela cabe no seu bolso? Aí o cliente fala, cabe, mas aí ele não sabe que está em 10, 15 anos, quanto de juros está pagando por ano. Gente, eu não sabia que gastar 5, 10, 20 reais no cartão dava R$1.500 no final do mês. Eu acho que tem uma palavra que é pouco conhecida no Brasil, que é crédito. Crédito geralmente é pensado assim, vou pagar em 10, 50 vezes. Exato. O que é crédito? Olha, o crédito é um dinheiro que você pega emprestado de alguém, né? Nesse caso aqui de um banco. E a partir daquele momento você tem uma dívida porque alguém te emprestou o dinheiro, né? E aí você tem que ter consciência desses juros que você está pagando, né? Quantas parcelas está envolvido. E aí eu acho que com a educação financeira você consegue ter um discernimento melhor também do momento que você vai pegar esse empréstimo. Né? Para quê, né? Para quê, exato. Aí você olha, tipo, o ciclo econômico no Brasil, né? O quanto que a inflação, o quanto que a Selic vai impactar naquele empréstimo que você está pegando. E tem uma influência gigantesca. Tem a ver com investimento? Também. Porque crédito é uma coisa que você pode pegar para fazer a prosperidade rolar. Isso, quando a gente fala sobre investimento, basicamente você está sendo um credor em algumas vezes, né? Porque, que nem eu falei do Tesouro Direto, você que está emprestando dinheiro para o governo, então o governo está pegando um crédito contigo. Então, assim, aí você inverte os papéis. E a educação financeira e os investimentos possibilita esse novo mundo, né? Porque quantas pessoas um dia imaginaram que pode emprestar dinheiro para o governo? Quantas pessoas imaginaram que pode emprestar dinheiro para um banco, né? Através de um CDB, que é um investimento. Então a pessoa sempre cresceu ouvindo falar, para eu ter dinheiro, eu mesmo já ouvi muito isso dentro de casa. Para ter dinheiro para fazer uma obra dentro de casa, tem que pegar um empréstimo. Só que aí hoje eu tenho conhecimento que fala, peraí, eu posso pegar meu dinheiro e emprestar para o banco e receber juros com isso. Peraí, você está falando que inverte. você pode emprestar para o banco, é isso? Para o banco, para o governo, para a empresa. Como é que é esse tipo de investimento? Esse investimento é o CDB. CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Sem muita sigla aqui, para não confundir ninguém. Para não entrar no economês. Exato. Mas assim, na prática é isso que eu falei. Você pega o seu dinheiro a partir de R$100 e você empresta para o banco, né? E aí o banco... vai emprestar para alguém. Vai emprestar para alguém, com juros muito com maiores. Juros muito maior. Mas você já está ganhando um jurinho do banco, Do banco, exatamente. Olha, já estou aprendendo uns Aí negócios. fica esse vai e vem aí. Esse jogo, né? Exato. Tava aqui pensando, como é que eu faço para transferir o dinheiro que eu tenho na minha mente para minha conta? E as suas finanças pessoais? Como é que você cuida? Olha, eu vejo as minhas finanças uma vez por semana. Toda sexta-feira à noite eu chego em casa. Anda? Eu tenho uma planilha, que eu tenho toda a minha organização. Então lá eu já tenho, tipo, o quanto que eu vou receber de salário. Aí tem o meu aluguel, tem o quanto eu vou pagar de cartão de crédito, o quanto que eu transfiro para minha mãe. Tem todas as minhas despesas, tem a parte dos investimentos. Sexta-feira você faz isso? Toda sexta-feira. O seu sextou é na planilha? Antes de sextar de verdade, é na planilha. É na planilha. Hoje tem baile na quadra, lancei o drip e a lupa, várias piranhas se joga, na sexta-feira maluca. Eu acho importante a gente fazer isso semanalmente. Tá. Porque uma coisa que acontece muito comigo é que quando, vamos supor, eu fiz na sexta-feira. Aí durante a semana eu vou gastar alguma coisa na rua, às vezes num rolê. E aí, às vezes eu me pergunto, será que eu tenho o dinheiro para gastar com isso? Mas como que eu fiz na sexta-feira, minha mente está muito fresca sobre as minhas finanças Principalmente pessoais. para o fim de semana, que é quando a gente se principalmente, anima. por isso que eu faço na sexta-feira. Vai pro shopping, vai, né? Pra balada, rolar, né? Isso. Qual a maior loucura já fez na vida? Com certeza, a maior loucura que eu já fiz na minha vida foi casar com o pobre. E você falou em aluguel, você também...
investe em imóveis, é isso? Eu invisto em imóveis através da Bolsa, que aí a gente está falando de fundos imobiliários, que é outro investimento na Bolsa de Valores. Você mora de aluguel. Moro de aluguel. E investe em imóveis. Na Bolsa de Valores. E por que é melhor assim? Olha, financeiramente é melhor, porque se a gente for olhar uma taxa de aluguel, a partir do momento que eu aluguei ali, que eu estou morando, geralmente está 0,5, 0,6 ao mês. O do valor do imóvel? Isso, do valor do imóvel. Só que quando a gente olha na Bolsa de Valores, existem investimentos ligados aos imóveis, que eu recebo mensalmente também, que está rendendo 1% ao mês. Uau, 3 vezes então. Entendeu? Então, é como compensa. se você tivesse um imóvel. Exato. Para quem está nos vendo agora, se você tem uma grana para comprar um apartamento, é melhor você investir e pagar um aluguel. Depende. Depende. Por quê? E isso é muito discutido na internet. Tá. Eu moro de aluguel, compro casa, como que funciona? Eu digo que o seu sonho vem em primeiro lugar sempre. Então, vou trazer o exemplo da minha mãe. Eu e minha mãe sempre morou na quebrada, na comunidade. E aí eu comprei uma casa para minha mãe. Né? Se Deus quiser, entrega no final do ano que vem. Não tem como eu chegar para minha mãe e falar, mãe, vamos morar de aluguel pro resto da vida. Eu vou te explicar aqui no papel que é melhor de outro jeito. Então, aí eu posso falar que matematicamente é melhor morar de aluguel, só que eu coloco o sonho da minha mãe em primeiro lugar. Né? Então, e aí você pode usar outras ferramentas do mercado financeiro, às vezes até um financiamento. Sim. Né? Você vê ali uma taxa de juros mais de boa, mais tranquila, você pode financiar e pagar tranquilo. E esse ainda é o sonho do brasileiro, né? Com certeza. A casa própria. Com certeza. Tem chinelo, bermuda e camisa pra experimentar. E o melhor, tu não vai nem entrar em desespero, parcela no cartão, mas eu pago no dinheiro. E você paga no dinheiro, acho que é jogador. Não sei se é o Messi, o Neymar ou o Eto'o. A primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida, assim, que, né, fiz ali alguns trabalhos que realmente me deram dinheiro que eu nunca tinha visto, eu lembro que dava para comprar um apartamento pequeno, anos 80. Eu peguei aquele dinheiro, não sabia o que fazer, um amigo meu falou, não, você tem que, bota na bolsa. Eu botei e fui viajar. Quando eu voltei, não dava para comprar uma bicicleta. Nossa. Fiquei nervoso. Eu falei, agora eu quero o meu dinheiro. O cara, não faça isso, porque caiu a bolsa, né? Fiz tudo errado, né? Peguei o dinheiro de volta aparentemente e nem a bicicleta eu tenho mais. Tá sem a bicicleta até hoje. Não é assim que tem que ser, né? Não, quando a gente fala sobre investimento em bolsa, primeiro a gente tem que entender que é um investimento muito mais arriscado. Né? Quando eu falo aqui de Tesouro Direto CDB, são investimentos mais conservadores, mais seguros. Agora, na bolsa, se você ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto, tem que conhecer. Você inevitavelmente vai fazer uma besteira, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, invista em conhecimento, que isso, mano, vai te livrar de cada cilada por aí que você nem imagina. Esse é o melhor investimento, né? O conhecimento. Sem dúvida. Que retorno que você tem do seu trabalho? As pessoas que te seguem conseguem resultados? Consegue. E assim, eu troco muita ideia, principalmente com o pessoal no direct lá no meu Instagram. Né? Tem um caso que todo canto eu falo dele, porque para mim foi o mais surpreendente até hoje. Que é um seguidor, o nome dele é Thiago. Ele é um ex-presidiário. E ele mandou depois no depoimento, né? Ele falou, pô, eu ia voltar pro crime. Mas aí eu vi que você veio da mesma realidade. Aí ele passou a me seguir no Instagram, no YouTube, começou a aprender sobre educação financeira e investimentos, arrumou um trabalho e hoje ele investe na bolsa. E aí ele fala, eu sou um ex-presidiário investidor. Algum dia você já acordou, olhou no espelho e falou assim, cara, eu virei um guru financeiro. Fala a verdade. Olha, não, eu nunca pensei dessa maneira, mas assim, teve um dia, né, muito curioso isso. Eu acordei, eu já tinha saído da quebrada e tal, tava morando em outra casa. E aí eu acordei e falei assim, pô, tô conseguindo. Tô conseguindo. Não cheguei ainda onde eu quero chegar. Mas assim, pelo menos uns 3 passos adiante, já deu uma diferença muito grande. Onde que você quer chegar? Olha, se eu falar de patrimônio investido, eu quero 40 milhões. Mas tem um número assim? Sim, eu sou bem específico em todas as metas. Mas por que 40? É um número que você acha bonito, assim? Olha, eu defini 40 porque eu julgo que pelo menos em 10 anos eu consigo chegar. 10 anos, 10 você chega anos. em 40. Além de... Dá para falar quanto que está hoje esse número, não?
Não. Claro, não. Mas assim... Mas já passou de 1? Já passou de 1, muito bem. Já fez o seu primeiro Falta milhão. 39. É uma meta que eu julgo difícil, mas não julgo impossível. Sim. Eu acho que aí tudo começa como que você vai pensar em relação às metas que você coloca. E por que ser específico? Porque te ajuda em qualquer coisa que você quer alcançar na sua vida. Então, por exemplo, eu tenho outra meta de ter um carro, que é uma BMW 320i. 320i, vou anotando aqui, tá? Azul. Azul? Então, eu tenho até a cor. Mas assim, aí apareceu essa BMW, só que verde. É azul. Não é a meta. É azul. Você quer azul. É azul. Ou seja, isso... Mas assim, uma coisa também importante eu falar é que nada impede de você mudar seus objetivos, suas metas. Adaptar. Isso, nada impede. Porque às vezes alguém que vai estar assistindo vai falar, então ele nunca vai comprar verde. Não estou falando isso, estou falando que hoje a minha meta é azul. Mas nada impede de eu gostar também da verde. Né? De eu olhar e falar, pô, é uma cor que me atrai. Gente, eu teria começado a economizar quando era criança, se eu soubesse que a vida era assim. Hoje eu até tento economizar, mas minha mente faz igual aquele filme dos pinguins. Manda gastar. Você tem alguma sugestão simples, assim, para essa economia fragilizada do Brasil agora? O Paulo Guedes pode estar te vendo. Sugere aí. O Paulo Guedes. Cara, eu acho que assim, acho que em qualquer parte de finanças, tanto pessoal, empresarial ou na parte de governo, é o básico, que é gastar menos do que ganha. Aí você está pedindo demais. E quando a gente olha a estrutura mesmo do país, cara, a gente arrecada 2 trilhões de impostos no ano. E consegue gastar mais do que isso. Incrível, né? E assim, é muito louco porque a gente não vê uma educação de qualidade, uma saúde pública de qualidade, segurança pública, mas a gente vê políticos, juízes com regalia, com auxílio não sei o quê, auxílio lá. E orçamentos secretos. E orçamento secreto. Na Finlândia, você pode ligar para a Receita Federal deles e saber o salário do seu chefe, do seu vizinho, dos funcionários públicos. Isso ia funcionar aqui no Brasil? Eu acho que não. Não ia? Eu acho que não. Por quê, hein? Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que os próprios políticos, de certa maneira, já fazem isso hoje, escondem, né? Apesar de ter o portal da transparência, mas será que é transparente mesmo? A gente tem uma ideia, mas quanto desse orçamento público, efetivamente, ou o cara está gastando à toa, ou está indo diretamente ali para algo para a população. Então, é uma questão muito complicada ainda. Nós vamos ter tempo para isso, porque no próximo bloco, o Favelado Investidor, o nome artístico do meu convidado, Murilo Duarte, ele vai dar a visão sobre sair do sufoco nas finanças. Não perca a aula e até loguinho. A palavra real vem de res do latim, que significa coisa, objeto, coisas que existem. O Plano Real de 94 trouxe estabilidade onde antes havia uma inflação galopante que aterrorizava o Brasil. 3 décadas depois, a inflação volta a mostrar os dentes, ainda assim com aquele leve sorrisinho macabro. Será que ela volta? O meu convidado, o Favelado Investidor, descomplica a economia doida do Brasil para os pobres. Ô Murilo, a galera da favela tem um jeito diferente de reagir a essa maluquice que é a economia brasileira? Olha, em grande parte sim, porque assim, quando a gente fala da inflação, que eu digo que é o que mais prejudica a vida financeira dos mais pobres. Muitos acabam fazendo renda extra, né? Alguns começam a montar um pequeno negócio dentro da favela mesmo, para ver se um dinheiro entra ali na sua conta, a fim de conseguir pelo menos comprar o essencial para dentro de casa. Né? Então, muitos acabam se virando, fazendo hora extra. Civirologia, né? Exatamente. Assim que se fala lá na favela, não é isso? E
E eu fico muito impressionado porque alguns políticos de esquerda te criticam por promover educação financeira. Você já entendeu por quê? Olha, confesso que eu ainda não entendi o porquê. Eu não sei se tem algo a ver com a própria ideologia, né? Se a educação financeira pode libertar ou não ali as pessoas. Sim. E quando a gente fala sobre educação financeira, os mais pobres precisam da educação financeira justamente para se virar ali dentro do mês. Com dívidas, com né? dívida. Principalmente. Não entrar... Porque se a gente olhar, é muito louco, porque existem operadoras de cartão de crédito que chegam a cobrar 800% de juros no ano. Sim. Né? E ali no rotativo ou algo do tipo. Então, imagina a pessoa que não tenha consciência disso. Né? E assim, a educação financeira, eu acredito que não vai ser negativa na vida de ninguém, vai ser positiva. E deixar o povão ignorante nas finanças faz bem a quem? Aos políticos. Aos políticos, sem dúvida. Aos bancos também, né? Também. A quem empresta que ganham o dinheiro muito e você não... Também. Então, é uma espécie de investimento que eu percebo, às vezes, de alguns políticos, é claro, a gente está falando de uma fração, infelizmente, talvez uma fração grande deles, que precisam manter as pessoas ignorantes mesmo, né? Quando a gente começa a ver a educação financeira, no meu ponto de vista, ela vai ser o ponto inicial para você começar a questionar outras coisas, por exemplo, política. Ô Murilo, por conta da nossa realidade caótica, financeira, econômica e tal, parece que foi criado um dialeto assim, entre economistas, jornalistas especializados, comentaristas de televisão, que é o economês. Você acha que isso atrasa esse entendimento do que é a vida financeira para a galera, para a massa brasileira? Sem dúvida. Assim como quando eu comecei a estudar em 2015, eu comprei meu primeiro livro sobre o Tesouro Direto. Para eu entender o que era inflação, eu demorei uns 3 meses para entender. Sei. Que estava 100% em economês. E naquela época não tinha tanto acesso a esse tipo de informação como a gente tem hoje. Né? Por isso eu acho que o projeto Favelado Investidor ele cresceu tanto por tirar muitas vezes o economês. Né? Ou às vezes eu até deixo, mas eu explico de um jeito diferente que a pessoa vai conseguir entender. E aí quando a gente fala sobre isso, né, tem até o nosso curso, que é o Como Começar a Investir do Zero, que é totalmente sem economês. Né? Eu pego ali na mão desde a organização financeira, que é o cara vai mexer numa planilha, ou vai mexer no aplicativo, dependendo ali da vontade dele, vai entender o que é um tesouro direto, o que é uma corretora. Né? Quantos brasileiros estão aprendendo agora o que é uma corretora de valores? O que é uma corretora de valores? Corretora de valores é como se fosse um banco, só que focado em te oferecer os melhores investimentos. Só investimentos. Só investimento. Então aí a pessoa já começa a entender muito melhor quando eu falo de alguma corretora que ela pode estar abrindo conta. Que antes só tinha o banco, né? Que antes só tinha o banco que não te dava as melhores opções. Que não te dava. E que às vezes não contava tudo para você. Escondia nas entrelinhas, né? Que fala assim. Meu Deus. Leva-te da cama, abre o olho e faz assim, ó. Gratidão, tô respirando. Mais um dia que a gente tem para fazer dívida. Eu percebo um crescente interesse de jovens, né, por economia, com dados inclusive da B3. Entre 19 e 21, jovens investidores cresceu 836%. 41 mil CPFs tinham na B3 em 2019, 384 mil agora. Que galera é essa? É a galera que quer mudar de vida. Porque eu acho que muitos cansaram de pagar juros e meio que acordaram ao mesmo tempo, que também veio pandemia, agravou toda essa situação, mas para começar a mudar a própria realidade financeira, não só dela, mas da família. 60% dos novos investidores acompanham influenciadores digitais desses novos investidores e 32% confiam nas sugestões. Você está sentindo a sua resposta, não? Olha, eu venho sentindo desde que eu bati, sei lá, 20 mil seguidores. Porque assim, eu sempre, como eu que crio todos os conteúdos, eu coloco na cabeça, eu não posso errar. Porque qualquer coisa que eu fale, que eu ensine, isso vai gerar uma influência muito grande na vida daquela pessoa, principalmente na parte financeira. E da pessoa que tem pouco recurso. Exato. Então, se eu errar, o que pode acontecer na vida dessa pessoa?
Então a responsabilidade é grande. Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário. Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra, não corre pra ser milionário. Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço e meu neto vai ser milionário. Toda notícia que a gente vê de favela geralmente é associada a crime, a notícias negativas. A favela é só isso? Não, longe disso. É. Eu digo que na favela você tem o brasileiro lá. Todo tipo de pessoa mora lá, com todos os gostos, muitos trabalhadores, a maioria inclusive, muitos estudantes, e que de alguma maneira foram esquecidos ao longo da história pela sociedade. E o que ela pode ensinar para o Brasil, a favela? Olha, eu acho que quando a gente olha até alguns dados, na favela movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano. Então, tem o dinheiro lá, tem pequenas empresas que estão ali movimentando a economia local, tem muita gente que tem o conhecimento e eu digo mais, de lá não saiu só o favelado investidor. Não tem só jogador de futebol, existem vários e vários talentos de vários nichos e que precisam ser mais olhados, vamos dizer assim, mais valorizados. A Faria Lima olha para a favela? Nossa, pergunta muito boa. Eu acho que está começando a olhar. Já critiquei muito a Faria Lima, inclusive no meu Instagram, tem alguns jornais, que, como eu bem disse agora há pouco, lá não existe só o favelado investidor. Né? Então, tem pessoas que acompanham o favelado investidor, que quer trabalhar numa corretora, no fundo de investimento, mas o cara não quer ser um influenciador. Às vezes ele quer aprender lá a lidar com o investimento, quer trocar ideia com o cliente. Né? Então, eu acho que falta esse olhar de gerar oportunidade e, novamente, ver que os dois lados podem sair ganhando nessa história toda. E a favela consegue olhar para a Faria Lima além de patinete, coletinho? Difícil. Difícil. Porque eu acho que grande parte da história como um todo foram meio que deixados de lado, assim. Né? Porque quando, novamente, aí alguém da quebrada ia num banco, quero aprender a investir. Aí o cara te oferece capitalização. Né? E às vezes esse banco está lá na Faria Lima. É muito irresponsável. Irresponsável não, porque aí você me ofende. Como é que a gente chama uma pessoa que gasta tudo que não tem? Uma pessoa que precisa de aumento. O que você pensa da taxação de grandes fortunas? Eu sou contra. Eu sou contra. Se a gente olhar, por exemplo, a França, que chegou a aplicar isso, não deu certo. Tanto que eles voltaram atrás depois. Por que não deu? Porque quem tem grandes fortunas são os empresários, dono de empresa que acabam gerando emprego. A partir do momento que é tributado o patrimônio dessa pessoa, ela acaba, a fortuna como um todo, né, estabelecido lá um valor, eles começam a sair do próprio país. E aí eles levam a empresa junto. Eles começam a dar um jeito de fugir daquela taxação. E aí, a partir disso, gera mais desemprego. Então, eu acho que assim, quando a gente fala sobre tributo, eu acho que a gente deveria diminuir muito sobre o consumo, que é o que mais prejudica os pobres. Sim. Né, proporcionalmente. Então, se um cara tem uma renda de 20 mil reais e o cara ganha R$1.000 e compra o mesmo leite, o percentual sobre a renda de quem Ambos recebe... estão pagando, né, financeiramente o mesmo, mas proporcional mesmo valor, mas é diferente. Proporcionalmente o outro paga muito mais Exatamente. Imposto, o pobre. Né? E aí, por outro lado, o imposto de renda eu acho que deveria ter algumas atualizações também. Então, vamos lá, vamos criar o seu plano de governo, que assim... Vamos lá. Porque você tem nome de ministro, hein? Favelado investidor. Ministro favelado investidor. Murilo Duarte, ministro da Economia. Que tal? Mas eu não entraria para política não, mas é um bom nome. Eu percebi que surgiu um sorriso aí. Política é sempre assim, eu não entraria, né? Mas não dá uma tentaçãozinha? Não, para mim nunca passou pela minha cabeça. E olha que eu já fui convidado a se candidatar como vereador. Já. Quem te convidou? Uns partidos liberais. É? E eu falei não. Dá para falar nomes assim? Não, por enquanto não. Esse mês vai ser Deus na frente. E os cartão e as contas tudo atrás. Ele teve, pessoal, com o Paulo Guedes, né? Teve lá uma reunião. Um encontro republicano. Foi. O que você achou dele? Olha, eu achei que ele ouve bem e fala bem.
Mas aí eu acho que, para mim, o que muda é a execução da parada toda. Ele ouve bem, fala bem, na hora de fazer, de executar. Muda um Mas pouquinho. isso eu já vi, não só nele, mas em outros políticos que eu já tive contato Pessoas também. com poder, isso. né? Que tem uma persuasão muito grande e tal. Mas aí eu gosto de ver o resultado. O resultado dele não te agradou Não. tanto. E não vem agradando. O que, por exemplo? Olha, eu acho que na parte econômica, quando a gente olha em questão a própria pandemia, acho que poderia ter sido muito melhor. Tipo, a gente sabe que deveria ter o auxílio emergencial, mas de certa maneira os gastos públicos poderiam ter dado uma enxugada. Claro que não é 100% responsabilidade dele e tal, mas tem um percentualzinho aí na conta dele. Deixou a coisa correr Exato. pouco. O que você espera de governos? Não estou falando só desse, não, de qualquer governo. Nossa, a pergunta é boa. Olha, eu espero que futuramente venha um governo com as pautas econômicas alinhadas, não só populista, porque a questão populista é muito boa no curto prazo, mas no longo prazo a gente vê um impacto como a inflação, que é o que mais prejudica os pobres. Mas também que tenha uma visão social, que eu acho que é importante essa visão. E que não venha, de certa maneira, deixar a população que não deixa a população dependente desses programas populistas. Então, assim, cara, para mim o Bolsa Família é muito bom, né? Ou hoje é o Auxílio Brasil. Mas eu acho que deveria ter uma condição da pessoa não ficar dependendo desse auxílio pro resto da vida. Ter um pontapé inicial para ela começar a estudar, se qualificar profissionalmente e arrumar um trabalho. A ponto de que esse dinheiro, antes disponibilizado para ela, seja também disponibilizado para outra pessoa que está precisando. O que vai eliminar a pobreza na vida de uma pessoa, ela tem uma renda que venha do trabalho dela, que ela tem uma educação financeira e investimentos. São esses 3 pilares. Então, se você não trabalha isso, dificilmente ela vai sair daquela condição, sempre recebendo aquele dinheiro e que lá na frente vai gerar inflação, que vai prejudicar a própria pessoa que está recebendo a grana. Que é a janta? Comida chinesa. Mentira. É, por quê? Sashimi, yakisoba. Que sobrou. No próximo bloco aí, nós vamos mergulhar nas origens desse cara aqui. Murilo Duarte, favelado investidor. Voltamos já já. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. O recado é do Racionais MCs, que eu transfiro em forma de pergunta para o meu convidado, Murilo Duarte, que atende no Instagram como favelado investidor. Ô Murilo, você hoje é um homem rico, eu posso dizer isso, você já declarou aqui os números, não completos, mas eu quero saber, o dinheiro tirou a favela de dentro de você? Não. Eu costumo dizer que o dinheiro ele potencializa quem você já é. Né? E eu sempre fui um moleque humilde, que acorda ouvindo funk, ouvi Racionais também, rap como um todo. Sou bem amigo e que o dinheiro, quanto mais eu fui tendo, acho que mais eu fui proporcionando o melhor para minha família, especialmente minha mãe e minha avó. Que lugar é esse? O Jardim João 23. É uma favela na zona oeste de São Paulo, né, que fica a divisa entre Cotia, Osasco e Taboão, mas é São Paulo, né? Eu costumo falar que é Butantã Fundos, que é o último bairro do Butantã. Butantã Fundos. Butantã Fundos é muito bom. E é o lugar onde eu nasci, né? Tenho muitos amigos, tive momentos especiais assim da minha infância. Como foi a sua infância de moleque? Olha, minha infância foi muito boa, cara. Eu digo que a favela me proporcionou isso. Tipo, jogar bola na rua, soltar pipa na minha laje, andar de bicicleta, jogar taco na rua. Então, assim, a minha parte de diversão foi muito boa, assim. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 300, você tem que me voltar. 17,700. Mas eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 300, você tem que me voltar. Vai 16,700. Depois que você ficou rico, apareceu muito amigo de infância?
Olha, alguns, confesso que apareceram alguns, mas assim, eu sei quem estava comigo quando eu estava na merda. Eu sei quem puxava a minha orelha quando eu errava. Né? E uma das pessoas que está do meu lado até hoje é o Vinícius, que é meu sócio, né? Que estudou comigo no Jardim João 23, escola estadual do bairro. Que, por incrível que pareça, saiu numa TV também, que é a pior escola da Zona Oeste. Foi lá que eu me formei. Olha. Né? Eu e o Vinícius. E eu lembro que a gente saía assim, da escola já pensando, pô, um dia a gente vai ser rico. E eu lembro que uma meta na época era ter um salário de 5 mil reais. Isso eu estou falando 10 anos atrás. E a gente foi caminhando junto. Então a gente entrou na faculdade junto, de contabilidade. E eu sei de uma professora lá da escola, no João 23, que te chamava de pobretão. Sim. Você era porque você era mais pobre do que o outro ou ela estava pegando o seu pé? Então, nessa escola era obrigatório ter uniforme escolar. Né? Eu estava na 5ª série. E minha mãe não tinha condições de comprar, então minha mãe só me dava, às vezes, o bilhete único, né, o dinheiro da passagem, e uma vez ou outra algo para comer na escola. E aí, pelo menos a professora sempre falava, pô, cadê o uniforme? Vende camiseta branca, mas eu tinha a camiseta que eu tinha em casa. E aí ela me cobrava todo santo dia, e teve um dia que eu falei assim, pô, professora, não tenho dinheiro para comprar uniforme, não tenho camiseta branca, minha mãe não tem condições financeiras, né, de comprar. E aí foi que ela me chamou de pobretão na frente da sala toda, e eu lembro até hoje, eu estava na primeira fileira do canto direito, né, já encostado aqui na parede. E aí eu abri o caderno, baixei a cabeça e na última folha eu escrevi assim, um dia eu vou ser rico. Né, então, hoje eu entendo que foi um episódio muito forte assim na minha vida, mas que em tese eu tive uma reação positiva disso. Que te impulsionou. Exato. Porque eu poderia chorar. Qual é o nome dela? Tipo. Leila. O que você falaria para Leila hoje? Olha, eu diria que isso não se deve fazer com uma criança, né? Porque eu tinha 10 para 11 anos, acho que é a primeira coisa. E segundo, que eu acho que quando a gente começa a ter uma empatia, a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Então, se eu estava falando que realmente não tinha dinheiro para comprar um uniforme, é porque minha prioridade era comer, talvez, e não comprar um uniforme. Tá precisando de dinheiro, né? Precisando de dinheiro, fala comigo. Também não tenho, mas pelo menos a gente desabafa. Você saiu da quebrada. Onde que você mora hoje? Hoje eu tô morando na Granja Viana, né, perto do meu sócio, que é perto do escritório também. Saí da quebrada em 2 anos atrás, tinha 25 anos, então foi em 2020. E é uma sensação muito louca, porque, que nem eu falei, um dia eu acordei e falei, pô, tô conseguindo. Né? Então é um passo de cada vez. Mas assim, eu tenho objetivos muito maiores do que só ter uma casa boa. E, por exemplo, quando eu falo como influenciador, como empresário, né, que hoje Favelado Investidor é uma empresa, almejo ser o maior influenciador de educação financeira e investimentos. Estamos montando o nosso instituto, porque, novamente, a gente acredita nessa parte social, principalmente em qualificação profissional. E vamos começar agora o nosso podcast, né? 2 podcasts, que um é o Algoritmo da Riqueza, que a gente tem o objetivo de falar de riqueza em várias áreas, não só financeira. Porque eu fui me deparando que algumas pessoas tinham muito dinheiro, mas a saúde estava toda cagada. O relacionamento com filho, com mulher, estava zoado. Tudo capotado. Então a gente quer trocar ideia sobre todas essas áreas. Eu tô achando que você vai montar uma igreja. Você quer cuidar de todos os aspectos da vida da vida de uma pessoa. Que é justamente as áreas que eu me preocupo comigo, né? Então, você acha que é parecido? Se você cuida bem da sua vida financeira, você pode também cuidar bem dos outros? Sim, das outras áreas, com certeza. Eu não consigo dizer que a financeira vem somente em primeiro lugar, mas assim, ela tem um efeito dominó nas outras áreas. Então, assim, quando você tem organização financeira, você tem dinheiro, cara, você consegue levar sua namorada num restaurante mais da hora, e isso vai fortalecer, querendo ou não, seu relacionamento. Você consegue cuidar melhor da sua saúde, então você paga um plano médico, você faz um check-up mais da hora, você começa a ir para academia, você começa a investir mais em conhecimento, que é a parte intelectual.
né? Você começa a cuidar da sua vida espiritual como um todo, então vai ter um reflexo, né, nas outras áreas. A sua família tinha muitas dívidas? Tinha aqueles carnês, assim? Nossa, eu lembro da minha avó. Porque, assim, minha avó é aposentada. Então, muita coisa que era reforma em casa, era no nome dela. E aí eu lembro que ela tinha uns carnê louco lá. Tinha uns carnê louco, tipo Casas Bahia, algo do tipo. Comprei uma TV. Tinha lá os carnêzão. Reforma em casa, cara, era na base de empréstimo. Ah, tem que pintar aqui uma parede. Mando no carnê. Isso. Isso tá meio voltando, parece, hein? Você viu? Então você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro, tá bom? Quando facilita o crédito, é porque os juros é muito alto. Então, eu fiz até uma pesquisa, né, nesse caso da Magazine Luiza, cara, no carnê chega a mais de 120% ao ano de juros. Cara, é um juros muito alto. Né? E aí vai facilitar ali para a pessoa que não tem educação financeira. E aí isso pode ser prejudicial. Porque ela tem a ilusão de que ela conquistou alguma coisa que ela não tem sustentabilidade, eu acho a palavra, né, para dar conta, né? Porque se ela não tem o conhecimento da vida financeira dela, e aí ela se depara, eu posso parcelar essa TV em 36 meses. E aí tem um pouquinho de juros embutido. Quando vai ver, a pessoa pagou 2 TV. 2, você está sendo bonzinho. Tô estando baixo, né? Tô estando baixo. Você ganhava R$680, sobrava 40. Isso. Aí você passou para ganhar 2.500 e logo estava com uma dívida de 20 mil reais. Explique. Olha, isso aconteceu em 2016. Foi quando eu era menor aprendiz em um cartório, do lado da Bolsa, na 15 de novembro. Eu acho que isso me despertou muito a aprender mais sobre investimento, porque eu sempre passava na frente da Bolsa, né? E aí eu consegui um estágio no Banco Bradesco, em 2016. E aí meu salário foi para 2.500. E eu já sobrevivia com R$40 mês ali, que sobrava, né? Tinha um VR, que comia alguma coisa na rua, porque a grande parte do meu salário ia para pagamento da faculdade. E aí quando eu passei a receber 2.500, eu falei, agora eu tô rico. Agora deixa comigo. Agora a favela venceu. Agora é só assinar. É só assinar. E é muito louco porque todos aqueles desejos de consumo que eu guardava dentro de mim, eu via a possibilidade de conquistar agora. Então eu ia pro baile funk final de semana, lá no Paraisópolis, gastava dinheiro com tênis, com bebida, comprei um celular novo na época. E aí é um negócio estranho, porque assim, meu salário era 2.500. Aí as armadilhas do banco. Meu cheque especial era 2.000. E o meu limite do cartão de crédito, 2.500. E aí foi quando eu estourei o cartão, né, e usei um pouco de cheque especial. Aí no outro mês, o cheque especial pegou quase todo o meu salário e eu tinha que pagar a faculdade. E aí como? E eu falei, mano, como que eu vou... E aí eu falei, vou tentar pagar aqui. E aí passou no cheque especial de novo. Aí foi virando bola de neve. E os juros na época no Brasil estavam muito alto. Né? Selic estava uns 13%, 14%, quase o que está agora. Então, pra vocês verem como que o negócio estava louco. E aí foi virando essa bola de neve. E aí para quitar isso, né, eu acho que 5, 6 meses depois estava com 20 mil reais em dívida. Todo dia a empresa que eu trabalhava me cobrava, que era o próprio banco. E no dia que incomodou a minha avó, que eu dei um basta, porque eu lembro que era um sábado, e minha avó é adventista, tal, né, eu guardo o sábado, ficar de boa em casa, isso, aquilo, e aí o telefone tocou. Aí minha avó falou, não, ele não tá, isso, aquilo. Eu falei, quem não tá, avó? Só mora eu, a senhora e minha mãe, né? Aí ela falou, é o banco, na empresa que você trabalha, ligando, te cobrando, de novo.
Aí eu imaginei, falei, pô, enquanto eu tô trabalhando na faculdade, o banco deve ficar ligando a cada 5 minutos. E aí foi quando eu me juntei com o Vinícius, que é o meu sócio aqui, e a gente comprava roupa no centro de São Paulo e vendia no Instagram. E a gente foi fazendo um renda extra. Na época o nome do Instagram era MV Outlet, que era M de Murilo, V de Vinícius e Outlet que vendia roupa, vendia tudo. Nós somos uma empresa grande que comercializa roupas. Exato, e aí a gente conseguiu fazer muita renda extra. Olha. Eu lembro que teve mês que eu lucrei, tipo, pra mim, R$6.000. E aí eu pagava toda a dívida. Eu tô à procura de uma pessoa séria que queira casar e construir um lar. É que eu tô vendendo cimento. Na favela, você era branco. E Tá. na Faria Lima? Na Faria Lima, acho que eu sou pardo pra negro. Sim. É isso. O que isso quer dizer, hein? Olha, eu costumo dizer que eu acho que... Claro que cada raça tem a sua dificuldade, especialmente os negros, com toda a questão de preconceito, de racismo, mas que eu conheço também exemplos de que usaram isso para se fortalecer muito mais. Então, por exemplo, se eu olhar o meu sócio, o Vinícius, negão, monstro, e ele fala, mano, eu sou negão, mano. E ele fala assim, eu tenho que me mover de tal maneira que a minha cor tá me fortalecendo, tá ligado? E ele não usa isso como uma desculpa, um vitimismo. Ele fala assim, não, mano, sou negão mesmo. E tem vários negão, monstro aí, que tá enriquecendo também. Outros que precisam de um suporte, de um auxílio. E que tem que ir para cima do problema. Claro que o outro lado, quando a gente fala de preconceito e de racismo, isso tem que ser combatido. Claro. Isso tem que ser combatido sempre. Você hoje é um cara que tem empresa e tudo mais. Você já chegou a ser barrado em algum lugar, assim, porque acharam que você era o motorista de Uber ou o entregador? Mano, eu já fui enquadrado inúmeras vezes na quebrada, por exemplo, e até fora dela também, pelo modo como eu tava me vestindo. Então eu sempre me vesti como funkeiro, tal, camisa de time, Juliette. E mesmo já ter saído da quebrada, que nem a frase lá do Racionais, né? Tipo, você sai da favela, mas a favela não sai de você. E comigo sempre foi assim. E aí eu lembro que o meu primeiro carro que eu comprei, que foi um Honda Civic, comprei à vista, investi, demorei mocota, mas comprei, graças a Deus. E teve um enquadro muito louco, que eu tava lá na quebrada, tava buscando um amigo meu pra ir lá pra casa, que a gente achou um jogo de futebol. E aí o policial me enquadrou, é de quem esse carro, quantos anos você tem, se é habilitado, você usa droga, isso aqui. Eu falei, não, tá tudo certo, pode revistar à vontade. Enquanto isso, né, o fuzil tava aqui na minha cara. E aí o policial olhou assim, você faz o que da vida? Eu falei, pô, sou youtuber. Né, falo de educação financeira, investimentos, Favelado Investidor já tava grande. Só que eu não tinha falado o nome do canal. Aí ele falou assim, você que é o Favelado Investidor? Que isso? E aí, confesso que eu fiquei meio receoso de responder. Porque eu pensei, se eu falar que eu sou e esse cara perdeu dinheiro... Por causa de mim. Você tá entendendo? Mas eu falei, não, sou eu. Aí ele falou, aí na viatura estavam uns 4 policiais, aí ele falou, aí ele tirou o fuzil lá que já estava dentro do meu carro, aí ele falou pros outros policiais, não, o moleque é de boa, acompanhou ele. Aí ele falou, continuou o trabalho aí e tal. E assim, isso já aconteceu em muitas situações similares, Vinícius comigo, de me pararem na Raposo, de me enquadrar na rua da minha avó, que ela morava lá. 3 horas da tarde, eu descalço, com o pé no chão, queimando meu pé. E aí você vê que muitas vezes, até quando você tem dinheiro, é difícil, né? Não digo superar, mas... de superar uma violência. Exato. Né? Isso é uma violência, não tem outro nome, né? Tanto que o Vinícius fala, mano, eu sou mais enquadrado com você do que eu sozinho. Ué. She's black. Oh my... She looks so pretty.
Oh my God! Nessas entrevistas, e aqui mesmo, você já falou dela, da sua mãe, que está preparando, a aposentadoria, uma casa nova. Quem é essa mulher tão paparicada? Olha, tem minha mãe e minha avó, que eu digo que eu fui privilegiado, né, a ponto de ter 2 mães. Meu pai não foi presente, antes mesmo de eu nascer, e eu falo que minha mãe foi mãe e pai. Né? Minha mãe que me deu a educação que eu tenho hoje, de falar bem com todo mundo, de se colocar no lugar do outro, de não julgar ninguém, por mais que às vezes é difícil, mas eu tento. E assim, foi uma guerreira porque é a que deu a melhor condição com as ferramentas que ela tinha ali. Né? Então, graças a Deus, nunca deixou faltar um arroz e feijão dentro de casa. Cuidou de mim e da minha avó, que minha avó tem os problemas de saúde dela, e que me direciona todo santo dia para um caminho melhor. A sua história ela é muito comum, né, na quebrada, que é o filho que o pai não é presente. O nego drama, o Mano Brown fala, né? Hey, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne e a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo, mas solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. Um bastardo, mas o filho pardo sem pai. O que isso significa na sua luta? Significa que eu reconheci a mulher que estava ao meu lado, que seria minha mãe, e que muita coisa que eu faço até hoje é por ela. Que enquanto muitos na rua que eu cresci falavam que eu seria mais um traficante, mais um ladrão, muita coisa eu fiz além das minhas ambições, mas muito por ela também. E que eu conheço meu pai, não sou muito próximo, mas que eu mostro hoje para ele que eu dei certo graças à minha mãe. Qual é o lugar do dinheiro na sua vida, favelado investidor? Por incrível que pareça, vem em 4º, 5º lugar. Então, em primeiro vem Deus, que inclusive Jesus fala, né, que não é para ter 2 servos, então não pode tratar o dinheiro como seu servo. Em seguida vem minha mãe e minha avó, depois saúde e depois o dinheiro. Para que ficar juntando dinheiro se vamos todos morrer? Para você viver melhor enquanto está vivo. Tem certeza disso? Tenho. Então me diga, futuro ministro da Economia, favelado investidor, o que é a vida? A vida é uma oportunidade que Deus nos deu de fazer o melhor não só para si, mas para o outro. É isso que eu acredito. Você quer mandar um recado para alguém? Quero mandar um recado para todo mundo que me acompanha. Sim. Né? Muito obrigado pela confiança de acompanhar aí o Favelado Investidor. E também um grande beijo aí para a dona Jusceli e a dona Dalva, que são as 2 mulheres da minha vida. Eita, agora posso mandar também para ela? Claro. Parabéns aí pelo menino. E para a dona Leila, professora? Também para a dona Leila, que o mundo dá voltas e a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Dona Leila vai dormir com essa, mas de boa, com carinho, dona Leila. É isso. Valeu. Tamo junto.